Unidade 4, analisando as demonstrações contábeis, o objetivo é discutir os indicadores para análise da informação contábil e o tema indicadores de liquidez. Então, o que é a liquidez? Bem, a liquidez diz respeito à rapidez com que a empresa consegue transformar os recursos em moeda corrente. É um conceito muito importante e, geralmente, uma baixa liquidez está associado a maiores níveis de risco. Por esse motivo, são muitas vezes utilizados para previsão de falência, concessão de crédito bancário e até mesmo selecionar fornecedores. Vejamos primeiramente sobre a liquidez corrente. Veja que esse índice mostra se os ativos de curto prazo são maiores ou menores do que os passivos de curto prazo. E que, quando o valor obtido é superior a 1, significa que o ativo circulante é superior ao passivo circulante. E, quando o valor é inferior a 1, o ativo de curto prazo é menor que as obrigações de curto prazo. Para obter o indicador, a fórmula é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Aqui temos o cálculo da liquidez corrente, onde dividimos o ativo circulante no valor de 600 mil pelo passivo circulante de 300 mil reais. Então, nós temos ali um ativo circulante de 600 mil e um passivo circulante de 300 mil. Fizemos a divisão. A razão obtida é de 2. Né? O que seria esse 2? Né? Temos, então, que os ativos circulantes são maiores que os passivos circulantes. Então, a empresa tem mais quantidade de bens e direitos a curto prazo que as dívidas de curto prazo. Isso fica evidente, né? Os ativos de curto prazo são 2 vezes os passivos de curto prazo. E podemos interpretar o indicador assim. Para cada R$1 de dívida, a empresa possui nos passivos circulantes, né, de curto prazo, a R$2 nos ativos circulantes para saldá-las. Então, cada R$1 de dívida que a gente tem aqui no ativo circulante a gente dispõe de R$2 para fazer frente a essas dívidas. Né? E temos as situações que podem acontecer. Né? Então, as situações aqui, ó, o índice de liquidez corrente maior do que 1 é uma situação boa ou desejável. Né? Então, sempre as empresas desejam que esse índice seja maior do que 1, como é o nosso caso aqui, significando que a gente tem mais recursos para saldar as dívidas. Ele pode ser menor do que 1, se for menor do que 1 é uma situação ruim ou indesejável, porque vai dizer que nós temos menos recursos aqui para saldar as dívidas, ou seja, as dívidas são maior do que os recursos disponíveis a curto prazo para saldá-las. E uma situação, né, do índice de liquidez obtido aqui for igual a 1. É uma situação que podemos dizer assim confortável, né, porque a mesma quantidade de recursos que teremos nos ativos serão as mesmas quantidades que teremos no passivo nessa última situação. Agora vamos tratar sobre a liquidez seca. O nome parece estranho, né? Mas tem uma explicação. Veja, a liquidez seca é um índice muito parecido com a liquidez corrente, mas a diferença é que não se consideram no ativo circulante os itens que possuem uma menor liquidez. Porém, existe aqui uma divergência, né, entre os autores sobre a fórmula de cálculo. Alguns retiram somente as despesas antecipadas, outros, em menor número, retiram também os estoques. Existem alguns que só retiram os estoques. Usaremos aqui a seguinte expressão para cálculo da liquidez seca com a exclusão dos estoques, apesar de nosso autor, né, não fazer assim. Então, o nosso autor aqui, ele tira as despesas antecipadas, esse é o nosso autor, e nós vamos preferir, então, retirar os estoques, conforme esse outro autor aqui
Matarazzo, 2008. Então, né, nos basearemos num autor chamado Matarazzo, que está em sintonia com a maioria dos outros autores e também fica mais adequado para um melhor entendimento. Então, conforme Matarazzo, para se obter o indicador, temos a razão entre o ativo circulante menos os estoques. Ativo circulante retira os estoques, né, menos os estoques, e também quando houver as despesas de exercício seguinte, né, também pode-se retirar essas despesas de exercícios seguintes aqui quando existirem lá no ativo. E tudo isso dividido, então, pelos passivos circulantes. Então, essa é a fórmula aqui indicada e a fórmula que nós usaremos. E aqui, então, né, temos alguma observação de por que isso, né? Por que se retira os estoques? Basicamente porque os estoques são removidos porque são os bens menos líquidos do ativo circulante, de forma que constituem um teste de força acerca da capacidade de uma empresa em atender suas obrigações correntes. E, né, o quociente apresenta uma posição bem conservadora da liquidez da empresa em determinado momento, sendo preferido pelos emprestadores de capitais. Tais situações são confirmadas, né, pelo autor Eudícibus, né, de 2017, na sua obra, no seu livro, que diz, né, esta é uma variante muito adequada para se avaliar conservadoramente a situação de liquidez da empresa. Eliminando seus estoques do numerador, estamos eliminando uma fonte de incerteza. Por outro lado, estamos eliminando as influências e distorções que a adoção deste ou daquele critério de avaliação de estoques poderia acarretar, principalmente se os critérios foram alterados ao longo de períodos. Permanece o problema dos prazos do ativo circulante no que se refere aos recebíveis e do passivo circulante. Em certas situações, pode se traduzir num quociente bastante conservador, visto a alta rotatividade dos estoques. Então, o quociente apresenta uma posição bem conservadora de liquidez da empresa em determinado momento, sendo preferido pelos emprestadores de capitais, né? Que já falamos isso aqui. Aqui, então, temos o cálculo da liquidez seca, onde temos o ativo circulante de 700 mil, menos os estoques em 100 mil. Os estoques em 100 mil. Então, os ativos circulantes menos os estoques, né? E tudo isso dividido pelo passivo circulante de 300 mil. Passivo circulante de 300 mil. E ali, então, vamos obter, né, um resultado de 2. 700 menos 100, 600. 600 dividido por 300, 2. Então, esse é o indicador que nós obtemos da liquidez seca. O que vai significar isso para nós, então, né? A empresa tem mais quantidade de bens, menos os estoques, né, e direitos a curto prazo que as dívidas de curto prazo. Então, ela tem um circulante, desconsiderando os estoques, né, superior ainda aos passivos circulantes. E ainda, né, aqui, para cada um real de dívida, a empresa possui 2 no ativo circulante menos os estoques para saldar essas dívidas. E temos a situação que podem acontecer também, que são essas, né, que basicamente são iguais à da liquidez, né. Índice de liquidez seca, né, aqui é seca, né, maior do que 1, situação boa desejável. E aqui índice de liquidez seca, né, aqui é seca, é menor do que 1, situação ruim ou indesejável. E índice de liquidez seca igual a 1, situação confortável. Sobre a liquidez imediata agora. Então, outro indicador, né, a liquidez imediata. A liquidez imediata relaciona os recursos mais líquidos da empresa, o caixa e o equivalente de caixa, em relação às dívidas de curto prazo. E para se obter esse indicador, encontramos a razão entre o caixa e equivalentes de caixa pelos passivos circulantes. Então, a fórmula, né, de se obter esse indicador é caixa equivalentes de caixa dividido pelos passivos circulantes. Se obtém, então, o indicador. Vamos testá-lo, então. No nosso exemplo, temos que a razão entre o caixa equivalentes de caixa em 600 mil, aqui, pelos passivos circulantes em 300 mil. Aqui, encontramos a razão 2.
indicando que os ativos circulantes caixa equivalentes de caixa são maiores que os passivos circulantes. Então, a empresa tem mais quantidade de caixa equivalentes de caixa para saldar as dívidas de curto prazo. Ou ainda, né? Para cada R$ 1 de dívida a curto prazo, a empresa possui R$ 2 no caixa equivalentes de caixa para saldar essas dívidas. Temos a situação que pode acontecer também, igual, né? Índice de liquidez imediata maior que 1, desejável. Índice de liquidez imediata igual a 1, confortável. E índice de liquidez imediata menor que 1, indesejável. Essas as mesmas situações que se repetem para os indicadores de liquidez. E agora temos a liquidez geral. A liquidez geral considera não somente os itens de curto prazo, mas também os de longo prazo, que possam ser transformados no futuro em caixa. A expressão do cálculo é a seguinte: encontramos a razão entre o somatório dos ativos circulantes e realizáveis de longo prazo pelos passivos circulantes e não circulantes. Aqui está. E aplicando, temos que encontramos a razão entre o somatório dos ativos circulantes no valor de 200 mil, aqui, e realizável a longo prazo em 100 mil. Realizável a longo prazo em 100 mil. Pelos passivos circulantes de 50 mil e não circulantes de 50 mil. Ou seja, 300 mil por 100 mil na razão de 3. Razão de 3. Aqui no ativo nós temos a realizável a longo prazo. Porém, pode aparecer aqui, e certamente vai aparecer, não circulante. E aqui, ao invés de exigível a longo prazo, também aparecerá não circulante, né? Eu destaquei aqui realizável a longo prazo, porque ali do não circulante a gente tem que tirar aqueles que são efetivamente que são realizáveis no longo prazo, e não e tira fora o investimento, o imobilizado e o intangível. Então, apenas tem que ter esse cuidado aqui, por isso destaquei aqui realizável a longo prazo. Então, os ativos circulantes e o realizáveis, né, são maiores que os passivos circulantes e exigíveis a longo prazo. Ou ainda, né, aqui, para cada R$ 1 de dívida a curto e longo prazo, a empresa possui R$ 3 no ativo circulante e realizável a longo prazo para saldá-los, né? Então, é uma situação, o quê? É uma situação desejável, né? Uma situação desejável para a empresa. Porque ela tem, considerando o curto e o longo prazo, uma situação boa, né, para saldar as suas dívidas de curto e longo prazo. Então, ela tem 300 mil para saldar dívidas que ela tem no total de 100 mil. Então, é uma situação desejável para a empresa. Se isso for igual, vai ser confortável, e se for menor do que 1, vai ser indesejável, né? Que sendo menor do que 1, significa que ela tem menos ativos no curto e longo prazo para saldar as dívidas de curto e longo prazo. Esses indicadores de liquidez, eles são importantes e muitos credores da empresa vão analisá-lo no momento da concessão de crédito para verificar se a empresa tem ainda a possibilidade de pagar as suas dívidas e de assumir outras dívidas. Bom, agora já sabemos sobre os indicadores de liquidez, então vamos adiante nos nossos estudos. Bons estudos. Fiquem com as nossas referências bibliográficas. E obrigado.